Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu postei hoje na aba comunidade do canal uma notícia que dizia que o nome mais comum registrado em Londres, capital da Inglaterra, é Mohammed. Ou seja, tem nascido mais filhos de muçulmano do que filhos de britânicos nativos. Então eu queria trazer alguns dados para vocês, até porque essa é uma matéria essa semana, inclusive falando sobre isso, sobre aquele velho argumento, né? Será que a Europa pode se tornar islâmica? Lembrando que eu não vou entrar muito no mérito da questão do islamismo, se é bom ou se é ruim, o que pode acontecer. Eu vou trazer alguns dados para explicar para vocês, pela ciência, pela matemática, as possibilidades disso acontecer. Porque segundo uma matéria que eu vi hoje, até 2050, a população islâmica da Europa ela vai triplicar. Então eu vou começar explicando para vocês sobre taxa de natalidade. Imagina que tenham dois casais aqui, ó, dois casais, João, Maria, José e Terezinha. Pronto, dois casais. Imagina que cada um desses casal tem um filho. Esse casal teve um filho, esse daqui teve um filho. Se esse filho desse primeiro casal casar com o filho desse segundo casal, nós vamos ter mais um filho. Opa, legal. Agora, com quem que esse filho vai casar? Não sobrou mais ninguém. É claro que na realidade podem ter mais casais, mas se todos os casais tiverem só um filho, vocês notem que a tendência sempre é diminuir. Aqui nós temos 4 pessoas, aqui nós temos 2 e aqui nós temos só uma. Fora no campo da probabilidade, tem variantes, por exemplo. E se os 2 filhos forem homens? Ou forem 2 mulheres? Os filhos desse casal e o filho desse casal? Aí já nem teria mais essa faixa aqui, ó. A humanidade acabaria aí. Então, pessoal, essa taxa de natalidade de 1.0, ela não é sustentável para nenhuma sociedade, tá? Vamos pegar agora aqui esse mesmo exemplo, vamos colocar, ó, vocês viram que teve um declínio, né? De 4 pessoas caiu para uma. Agora imagina que é uma sociedade maior, como um país, por exemplo. Você tem 4 milhões de habitantes, a cada 3 gerações você ia ter só 1 milhão de habitantes, porque a tendência ia ser sempre a cair, tá? Acho que deu para entender. Agora vamos imaginar que esse casal tivesse, por exemplo, 3 filhos. Esse primeiro casal aqui tem 3 filhos, e esse segundo também, tem 3 filhos. Aí o filho desse casal se casa com o filho desse casal e mantém a mesma média de 3 filhos. Esse aqui também se casa com esse outro filho, 3 filhos. E esse aqui com esse aqui, 3 filhos. Então, ao todo, pessoal, nós teríamos 9 filhos aqui. Já é um número maior. Então, uma sociedade que começou com 4 pessoas, depois tinha 6 pessoas, no final ela acabou tendo 9 pessoas. Então, tem muito mais probabilidade desses 9 filhos casarem com outras pessoas e assim vai aumentando o número daquela sociedade. Ou seja, é uma taxa de natalidade crescente, que vai aumentando. Então, segundo, pessoal, os especialistas, a média para uma sociedade se manter é de 2,1 filho. Essa é a média. Por casal. Ah, Ronaldo, mas como é que alguém vai ter 2 filhos, ponto 1? Não, aí é uma média, pessoal. Você pega os filhos de todas as famílias, soma e divide e você chega nessa média. É o mínimo para uma sociedade poder se manter. Tá? 2,1. E o que acontece? O europeu tem uma natalidade muito baixa. A média de natalidade do europeu, lembrando que é uma média, está em 1,5 filhos por casal. Essa é a média do europeu. Ah, Ronaldo, como é que alguém vai ter meio filho, Ronaldo? Não, é a mesma coisa. Um casal tem 2, o outro casal tem 1, dá 3. Você divide os dois, dá 1,5. É assim que se calcula uma média. Então, a média do europeu está muito abaixo do que se espera de uma sociedade para sobreviver. Que nem eu mostrei no primeiro gráfico para vocês, que começou com 4 pessoas e acabou com uma. Essa média aqui de 1,5 é quase a mesma coisa. Começa com 4 pessoas, vai acabar com 1 ponto alguma coisa. Lembrando que a gente está falando de uma sociedade maior, não só de 2 casais. Então vamos colocar um país com 4 milhões de pessoas. Se cada casal tiver só 1,5 filho, quando chegar na terceira geração, eles vão ter no máximo, vamos colocar 1,5 milhão de pessoas. Então uma sociedade que tinha um certo número de pessoas e foi declinando até cair. É por isso que várias sociedades, não só da Europa, mas até do Brasil e de outros lugares, eles acabaram tendo que fazer uma reforma na aposentadoria, né, no INSS, porque a sociedade foi ficando mais velha e foi tendo menos juventude, menos pessoas jovens no mercado de trabalho para trabalhar, para pagar as pensões daquelas pessoas mais velhas. Porque você tem um número maior de jovens, um número menor, cada vez menor de jovens, naquele outro exemplo que eu dei, então você acaba gerando um déficit. Ou seja, tem mais pessoas para pagar a aposentadoria do que pessoas para trabalhar, para manter o sistema do INSS. Por isso que a Alemanha, a França, esses países bem antes do Brasil, eles fizeram a sua reforma da Previdência, tá? E a média do muçulmano na Europa, pessoal, segundo dados, está em 2,6.
Lembrando que fora da Europa, no geral, a média de natalidade do muçulmano é de 3,7. Olha a diferença. Por isso que o Islã é uma das religiões que mais cresce no mundo, porque eles têm uma taxa de natalidade muito maior até do que da média esperada para uma civilização. Por vários motivos. Primeiro que o muçulmano, pela cultura deles, eles têm que ter bastante filhos mesmo. É fertilidade, essas coisas, sinal de que o homem é realmente homem, etc. e tal, então ele já tem bastante filhos. Segundo que na cultura islâmica e na religião não é proibido ter mais de uma esposa, se você quiser. Então pode acontecer, às vezes, de um muçulmano ter mais de uma esposa, às vezes 3, às vezes até 4, dependendo das condições financeiras dele. Então é óbvio que ele vai ter bem mais filhos. E na Europa, a média de filhos para muçulmanos está 2,6, está bem maior do que o dos europeus aqui. Ó. O europeu está 1,5, o muçulmano 2,6. Então, enquanto um casal europeu gera no máximo um filho, ou 2 no máximo, para gerar esse 1,5, o muçulmano gera de 2 a 3. E essa taxa aqui do europeu, pessoal, na Europa, ela está caindo cada vez mais. E a taxa dos muçulmanos está subindo cada vez mais. Então, segundo os dados aí de uma entidade que pesquisa isso, que é de uma Search University, não sei o que, lá não é da Geórgia, acho que é Oxford, que tem um órgão que pesquisa só isso. Eles coletaram dados e eles foram observando isso. Por isso que eu postei essa notícia hoje, que o nome mais comum em Londres, por exemplo, hoje em dia de bebês, é Mohammed. Porque os muçulmanos estão subindo, eles têm uma taxa de natalidade maior. Enquanto que o europeu está declinando, tem uma taxa de natalidade menor. Então, até 2050, segundo essas projeções, eles fazem as projeções baseadas em 3 fatores. Primeiro, não ter mais nenhum imigrante muçulmano na Europa. Segundo fator, manter a média de imigração que tem hoje na Europa. E o terceiro fator, um aumento de imigração na Europa. Nos 3 casos, os muçulmanos vão aumentar em população. Nos 3 casos, mesmo se não entrar mais nenhum imigrante na Europa muçulmano, vai aumentar. Por que aconteceu isso? São 2 fatores. Primeiro, pela mão de obra. Como o europeu tem baixa natalidade, o europeu começou a sentir falta de mão de obra. A Europa começou a entrar numa crise. Porque você tem que ter pessoas para trabalhar, para movimentar uma fábrica, movimentar uma fazenda, fazer colheitas, caminhão de limpeza, tudo isso, tem que ter mão de obra. E o europeu nativo é rico, né? A Europa é um continente mais rico, né, que o nosso, economicamente falando. Então eles tiveram que importar mão de obra. Eu acho até engraçado, né, que em vez de importar aqui dos latinos, que eles têm muito preconceito contra latinos, eles importaram dos muçulmanos. Mas aí vai entender por que eles fizeram isso. Mas eu sei que bem antes da Primavera Árabe já tinha muitos muçulmanos migrando para a Europa. Tanto que o prefeito de Londres, eu não sei se é ainda atual, ele era um muçulmano, que era o Sadiq alguma coisa, Sadiq Mohammed, alguma coisa assim. Segundo fator foi essa Primavera Árabe, né? Começou a ter revolução na Síria, nos países árabes, etc. e tal. Aí esses muçulmanos migraram em massa para a Europa, foram em massa. Mesmo tendo países vizinhos ali que são muçulmanos, a maioria dos países não quiseram receber esses imigrantes, como por exemplo a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tinha mais de 1.000 tendas, 10.000 tendas no deserto, até com ar-condicionado, que podia abrigar boa parte desses imigrantes. Mas a Arábia Saudita não quis receber um imigrante sequer. Curioso, né? Foram tudo para a Europa. A Europa, naquela época, sobre Angela Merkel, né, que mandava ali na Europa, praticamente, na União Europeia, ela praticamente obrigou os países da União Europeia a receber os imigrantes. Tanto que isso gerou depois uma revolta em Londres, que foi o Brexit, né, que os britânicos, claro que tem outros fatores também, mas esse foi uma das coisas que pesou no Brexit, que eles não queriam mais pertencer à União Europeia. Claro que tem outros fatores, tá, para ninguém me falar besteira aí no vídeo. Mas o fato é que essa onda de migração europeia foi praticamente um êxodo de muçulmanos para a Europa. Então a Europa atualmente, dependendo do lugar da Europa que você tiver, você vai ter mais ou menos muçulmanos. Por exemplo, a França e a Alemanha são os países que mais têm. A Suécia, segundo essa projeção, até 2050, a Suécia vai ter 25% da população islâmica. Ou seja, 1 em cada 4 suecos já vai ser um muçulmano. Você vai poder andar na rua e já vai encontrar com muçulmanos, porque é 1/4 da população. É um número bem expressivo. Tem lugares na Europa, por exemplo, eu tinha um seguidor meu que mora na Espanha, ele falou que na cidade que ele mora, que é uma cidade pequena, você vê mais muçulmanos na rua do que espanhóis. Parece que está no Oriente Médio, não parece que está na Espanha. Então essa taxa vai variar de acordo com o local que você tiver da Europa. Você pode estar num lugar que tenha mais muçulmanos e um lugar que tenha menos muçulmanos. Então isso vai depender da região da Europa que você tiver. Mas o fato é que na Europa como um todo, com essa taxa de natalidade alta dos muçulmanos e essa taxa de natalidade baixa do europeu, a gente está vendo praticamente uma substituição cultural. Ou seja, o fim da Europa como nós conhecemos e uma Europa futura islâmica. Tá? Alguns lugares, como por exemplo Londres já tem a patrulha da Sharia. Tem bairros em Londres que nem a polícia pode entrar, bombeiros, essas coisas que viraram pequenos, como se fossem guetos de muçulmanos. Londres, então, por exemplo, tem gente ali que você vai caminhar à noite, tomar uma cervejinha, pode esbarrar com essa patrulha da Sharia e acabar
sofrendo a agressão dessas pessoas. Porque realmente a gente está vendo na prática isso daqui. Um aumento muito expressivo de muçulmanos na Europa, em detrimento do europeu. Isso é estranho. Vocês podem ver aqueles protestos pró-palestinas, que às vezes aparece por aí, que você vê que tem milhares e milhares de muçulmanos na Europa. Você vê, por exemplo, além desses protestos, que nem Roma. Roma, quando foi o Ramadã, o dia sagrado lá do Islã, eles postaram umas fotos no Twitter, né, que mostrava ali em frente ao Coliseu Romano, milhares e milhares de muçulmanos virados para Meca fazendo suas orações. Então você vê que realmente a população islâmica, ela aumentou enormemente na Europa, que é uma coisa que não tem explicação. Alguns podem até dizer que nem aquele Ian Neves, ele é comunista, né, tem um canal no YouTube. Ele costuma dizer que o multiculturalismo é bom. Ele chega a bater na tecla de que é preconceito quando alguém fala isso que eu estou falando aqui, que aumentou o número de muçulmanos. Lembrando que eu não estou nem falando mal dos muçulmanos, estou falando só que eles aumentaram. Porque ele alega o seguinte, porque o Brasil recebeu um montão de italiano aqui no passado e um montão de japonês, e mesmo assim eles absorveram a nossa cultura. Tem tanto japonês aqui que é descendente de japonês que é brasileiro, descendente de italiano, né, aqui no Brasil que é brasileiro, então ele acha que é isso que vai acontecer na Europa, na opinião dele. Ele acha que os muçulmanos vão acabar absorvendo a cultura da Europa. Só que tem uma diferença, né, pessoal? A cultura italiana, ela é europeia, que nem os portugueses. Então os italianos não tiveram dificuldade de se adaptar ao Brasil, porque a nossa cultura é semelhante. A religião era a mesma, que era católica, a cultura e as festas eram a mesma, até os idiomas eram próximos, né, porque são idiomas românicos, né? Português, espanhol, italiano, francês, catalão. Eu não lembro se o galês também é, mas até o idioma é próximo. Então não teve muita dificuldade dos italianos se adaptarem ao Brasil, porque a nossa cultura já era relativamente próxima. Vai ter a festa de Nossa Senhora Querupita. É uma festa católica, então não tinha nenhum problema. Já o Japão é a mesma coisa. O japonês é um povo civilizado, é um povo de fácil adaptação, é um povo respeitoso, e o japonês gostou da nossa cultura, então acabou absorvendo a mesma cultura brasileira. Agora, aqui na questão dos muçulmanos tem um probleminha, que aqui tem a ver com religião. A Europa, ela foi se secularizando. Para quem não sabe, a Europa, boa parte do continente foi se tornando secular, sem religião, ateu. Por exemplo, na Europa tem igrejas lá sendo vendidas, transformadas em empresas, em indústria. Teve uma igreja na Alemanha que virou uma cervejaria. Outras, você vê lá a placa à venda, vende-se essa igreja, porque a Europa se secularizou. Só que com essa expansão aqui do Islã, você vai ter um choque de culturas muito diferentes. Não é que nem o italiano e o brasileiro que já era descendente de europeu. É uma cultura diferente. O Islã, a religião é muito importante, é sagrada. Os muçulmanos rezam 5 vezes por dia virado para Meca. 5 vezes por dia, pessoal. Eles podem estar fazendo o que for. Pode estar fazendo um vídeo aqui no YouTube. Se for a hora dele rezar, ele para, põe o tapetinho no chão e reza. Enquanto que a Europa está cheia de pessoas seculares, muitos ateístas, agnósticos, talvez um pouco mas uma minoria de população cristã que ainda resta na Europa. Então, isso não tem como os muçulmanos absorver a cultura europeia. Mesmo se a Europa não fosse secular e tivesse mantido o catolicismo, por exemplo, ou protestantismo em países como a Alemanha, nós somos protestantes, é óbvio que os muçulmanos não iam aderir a essa cultura, porque a religião islâmica é bem fundamentalista. Entendeu? O muçulmano, em países árabes, é proibido até você ser ateu, pra vocês terem uma ideia. Se você falar que é ateu, você pode ser até linchado. Então aqui nós temos uma cultura muito diferente, que eu acho, discordando do Ian, muito difícil que os muçulmanos vão absorver a cultura dos europeus. Eu acho que é mais fácil os muçulmanos imporem sua cultura, como já está acontecendo em alguns lugares, que eu falei da patrulha da Sharia, do que ao contrário. Então, mesmo se não for mais nem imigrante para a Europa, segundo esse estudo, os muçulmanos vão continuar aumentando. Mesmo se interromper essa imigração, não vai entrar mais um muçulmano sequer na Europa. Mesmo se os europeus começarem a baixar decreto nos seus países, expulsando alguns muçulmanos que estão lá, isso parece que está acontecendo, acho que na França, se eu não estou enganado, não vai adiantar. A não ser que o europeu melhore a sua taxa de natalidade, isso não vai acontecer. Porque os muçulmanos eles têm uma taxa de natalidade muito, muito maior, e eles vão continuar gerando mais e mais filhos que já vão nascer em solo europeus, como europeus, e aí não vão poder ser nem sequer expulsos, porque vão ser europeus nativos. Agora, o que vai acontecer? Eu não sei, pessoal. Não quero desrespeitar aqui quem segue o Islã ou admira, mas o que eu imagino que possa acontecer com a Europa é duas coisas, duas alternativas. Tá? Só para finalizar o vídeo, é uma opinião pessoal minha, tá? Não querendo ser desrespeitoso com ninguém. Primeiro, ou daqui a pouco a Europa vai ter que absorver a cultura islâmica, que é uma possibilidade, porque daqui a pouco não vai poder ter nem procissão católica, nem isso, nem culto evangélico, porque quando você tem uma maioria islâmica, você começa a oprimir a minoria não islâmica. Isso aconteceu na Indonésia, tá? Que era um país tribal. Hoje é o maior país em número de muçulmanos do mundo. Pesquisa aí no Google que vocês vão ver. Ou pode acontecer uma tremenda guerra na Europa, porque esse número absurdo de muçulmanos e a crise que está sendo gerada na Europa tem levado os candidatos de extrema direita ao poder.
E uma extrema-direita que eu falo, não é uma extrema-direita qualquer, é uma extrema-direita meio neonazista mesmo. Só para vocês terem uma ideia, a Alemanha, eu não lembro se foi no ano passado, a Alemanha desarticulou uma célula neonazista que estava pronta para dar um golpe de Estado e tomar o poder na Alemanha. E eram nazistas mesmo, com suástica e tudo. Por quê? Porque os nazistas começam a ver essa movimentação, eles começam a querer ganhar o poder e ganhar o terreno. Fala, não, a gente não pode deixar acabar a nossa Europa como é. Nós temos que combater isso. Então isso pode gerar futuramente até uma guerra civil na Europa. É uma opinião só pessoal minha. Por exemplo, em Portugal, o candidato que tem subido muito lá, um partido, é um partido chamado Chega, que é um partido de extrema-direita que é totalmente contra imigrantes. Eles não querem imigrantes de nenhum jeito. Tanto que até viralizou um brasileiro lá que faz parte desse partido, né, falando que é contra imigrantes, sendo que ele é um imigrante também. Só que os imigrantes que eles estão falando não é bem qualquer imigrante, é porque eles estão vendo um aumento de muçulmanos e eles começam a se sentir que a sua cultura está ameaçada. Na Itália, quem é a primeira-ministra atual é aquela Giorgia Meloni, acho que é algo assim. Giorgia Meloni, alguma coisa assim, é um nome italiano. Ela também é extremista de extrema-direita, tanto que o pai dela tinha um partido que era um partido fascista. O pai dela chegou a ser afastado da política por causa disso, porque era parece que ele é descendente direto do Mussolini ou coisa assim, não tenho bem certeza. Mas o fato é que ele foi afastado do partido por causa de tanta polêmica que ele falou. Eu falo polêmica pesada mesmo. Tipo a la Hitler, sabe? Tem que exterminar esse povo, que não sei o que, tem que acabar com as muçulmanas, não sei o que. Ela é desse naipe. E hoje ela é a primeira-ministra da Itália. Como o pai dela não podia mais concorrer, por causa dessas polêmicas dele, ela assumiu o cargo. Então é isso que está acontecendo na Europa. A Europa está tendo uma tensão muito grande. Inclusive, esses tempos atrás aí, saiu umas brigas, não sei se vocês viram, acho que foi na Alemanha, que tinha um pessoal de extrema-direita, aqueles neonazistas, brigando com imigrantes islâmicos. Não, com judeus, perdão. Os judeus provocaram eles, provocaram lá os palestinos, não sei o que, enfim. Começa a surgir essas gangues na Europa e esses movimentos políticos. Então uma hora isso aí com certeza vai dar um problema. Guarde o que eu estou falando nesse vídeo aqui. Porque vai chegar uma hora que essas culturas, ela já está chegando a hora, elas já começam a entrar em choque. Que nem eu falei, eu não vou entrar em mérito, sabe, se o Islã é uma boa ou não religião, porque não tem nada a ver com o vídeo. No vídeo eu estou comparando só que são culturas diferentes. Agora o que pode acontecer é isso. Ou o Islã vai continuar crescendo na Europa inteira, ou uma hora vai acabar tendo uma guerra civil na Europa. Porque é bem estranho, né? A Europa, que sempre foi anti-islâmica, né? Fez cruzada contra os muçulmanos, expulsou os muçulmanos ali da Península Ibérica, né? Durante séculos eles ocupando ali. Agora eles estão voltando. Inclusive eu vi ontem no Twitter uma postagem de uma muçulmana com a Península Ibérica, né? Quando ela foi tomada pelos muçulmanos, ela fala assim, meu sonho é que os muçulmanos tomem de novo a Europa. Então o que vai acontecer? Não sei. Comente aí embaixo qual é a opinião de vocês, tá? Então aqui eu só estou mostrando, ó, taxa de natalidade e aspecto cultural, que são culturas diferentes. E com essa taxa aqui crescendo e essa aqui descendo, pessoal, as projeções são essas, a não ser que tenha alguma variante que mude tudo no meio do caminho. Isso não é uma profecia, isso é uma projeção científica, tá? Quem gostou do vídeo, pessoal, dá um like aí no vídeo, tá? Que isso ajuda a aumentar a atividade de alcance, ainda mais que o YouTube está meio bugado. Ativa o bendito sininho quando se inscrever, ou considera entrar na lista de transmissão. Se alguém quiser colaborar com o canal, que é final do ano, meu Pix está na descrição de qualquer vídeo, tá? Qualquer valor, se alguém quiser colaborar, fique à vontade. Comente também com a sua opinião, isso é muito importante, o comentário também ajuda a dar engajamento. Obrigado a todo mundo que assistiu, comente aí o que vocês acharam disso aqui. Paz a todos.